E aí, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre algo que pode mudar o jeito que você enxerga a sua própria saúde. E se eu te dissesse que o poder de se curar já está aí dentro de você e que ele é muito, mas muito maior do que você imagina? Pois é, hoje a gente mergulha na cura quântica, uma ideia que vira de cabeça para baixo o que a gente sabe sobre saúde e doença, e mostra que a chave para o nosso bem-estar, bom, ela sempre esteve em nossas mãos. Vamos começar com uma pergunta que talvez você já tenha se feito. Por que tem doença que parece que não sara nunca? Mesmo com os melhores médicos, os melhores remédios, ela continua ali. Essa era a pergunta que tirava o sono da doutora Juliana Walsh. Agora imagina só a cena. Uma médica super experiente com mais de 57 mil atendimentos nas costas, se sentindo de mãos atadas, frustrada por não conseguir aliviar de vez o sofrimento dos seus pacientes. E foi observando paciente após paciente que a ficha dela começou a cair. Ela notou um padrão muito claro. Por trás daquela dor crônica, da enxaqueca que não passava, da fibromialgia, quase sempre tinha uma outra dor. Uma dor escondida, emocional, um trauma, uma tristeza profunda, algo que não era a queixa principal da consulta, mas que no fundo parecia ser a verdadeira raiz de todo o problema. Essa conexão entre o corpo e a emoção levou a doutora para um caminho totalmente novo de investigação. E se a causa de tudo não fosse só biológica, só química, e se a gente precisasse olhar para algo mais fundamental? É aqui que a gente entra na nossa primeira grande virada de chave. A ideia de que, na essência, tudo é energia e sentimento. Isso pode parecer meio esotérico, mas a lógica é pura ciência, bem simples. Vamos pensar juntos, ó. O nosso corpo é feito de órgãos, certo? Os órgãos são feitos de células. As células, por sua vez, são feitas de átomos. E se a gente for lá no miolinho do átomo, o que a gente encontra? Pura energia vibrando. Ou seja, você, eu, tudo ao nosso redor. Neste exato momento, nós somos um campo de energia pulsante. Ok, então somos energia. E essa energia toda vibra como se fosse uma música, numa certa frequência. Por muito, muito tempo a gente achou que o maestro dessa orquestra toda era o nosso cérebro, os nossos pensamentos. Faz sentido, né? Mas pesquisas mais recentes, principalmente de um lugar chamado HeartMath Institute, descobriram que o verdadeiro comandante é outro. E agora, se prepara porque essa informação é de cair o queixo. Eles mediram e o campo eletromagnético gerado pelo nosso coração é simplesmente 5.000 vezes mais potente que o campo do cérebro. Não é 5 nem 50, é 5.000 vezes. E o que isso quer dizer na prática? Que aquilo que você sente de verdade, lá no fundo do coração, tem um poder imensamente maior para moldar a sua energia e sua saúde do que aquilo que você só pensa. O poder real está no sentimento. Certo. Então, se a gente é um campo de energia comandado pelos nossos sentimentos, como é que isso se transforma na nossa vida do dia a dia? Na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos? Vamos ver agora como, de acordo com essa visão, a sua mente, ou melhor, o seu coração, molda a sua realidade. A melhor analogia para entender isso é pensar que você é uma antena de rádio humana. A sua vibração pessoal, que é uma mistura de tudo que você pensa, sente e faz, funciona como o botão de sintonia. Você só consegue captar as estações de rádio do universo que estão na mesma frequência que a sua. Se você está vibrando no medo, na reclamação, adivinha o que vai sintonizar? Mais motivos para ter medo e reclamar. Agora, se você vibra na gratidão, na alegria, a vida começa a te trazer mais e mais coisas para agradecer. Tá achando que isso é só teoria? Então vamos fazer um teste prático, agora. Vamos lá. Se você puder, feche os olhos por um segundo. Isso. Agora imagine que você está abrindo a sua geladeira e pegando um limão. Um limão bem grande, amarelo, geladinho. Sente a textura da casca na sua mão, leva ali perto do nariz e sente aquele cheiro cítrico, bem forte. Agora imagine que você corta esse limão e dá uma mordida bem generosa. E aí, salivou, né? Pode confessar. Mas por que isso acontece se não tem limão nenhum aí? É simples. Para o seu cérebro, não existe diferença entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Ele simplesmente recebeu o comando limão e mandou o corpo produzir saliva. Essa é a prova física de que seus pensamentos e sentimentos criam reações químicas reais no seu corpo. E isso nos leva a essa frase que resume tudo de forma genial. Não é sobre ficar repetindo o que você quer. Na física quântica, existe um conceito de que tudo existe como possibilidade. Você não atrai o que quer,
Você colapsa, ou seja, você torna real, você materializa aquilo que corresponde a quem você é por dentro. A sua realidade é só um espelho do seu estado de ser. Ok, agora que a gente já entendeu esse mecanismo todo, vamos ligar os pontos e trazer isso direto para o tema da saúde. Como é que essa história de energia, sentimento e vibração tem a ver com o surgimento de uma doença? E o mais importante, como isso pode ser o caminho para a cura? De acordo com esse modelo, uma doença não brota do nada, ela segue uma espécie de jornada. Primeiro, o desequilíbrio começa no campo de energia, com uma emoção negativa, um pensamento ruim que fica ali martelando. Se a gente não resolve isso, o corpo tenta dar um jeito de drenar essa energia, e aí surgem os primeiros sintomas. Tipo uma alergia, uma sinusite. Se a causa continua, essa energia desorganizada pode se encapsular, virando cistos, nódulos. E no último estágio, o corpo começa a manifestar doenças mais sérias. É como se ele fosse gritando cada vez mais alto por ajuda. Isso nos traz a um ponto que é o pulo do gato para entender a cura. Existe uma diferença gigante entre dor e sofrimento. Dor, todo mundo vai sentir na vida, é inevitável. Perdas, decepções, faz parte. Agora, o sofrimento, ele é o opcional. O sofrimento é a história que a gente se conta sobre a dor, é o significado que a gente dá para ela. A própria autora do livro transformou a dor mais terrível que existe, a de perder um filho, em um propósito de vida. Ela ressignificou a dor. Essa é a chave. E para a gente ressignificar, a gente precisa saber onde a nossa mente está. Pensa um pouco. Onde a sua mente passa a maior parte do dia? Se ela vive presa lá atrás, remoendo culpas e mágoas, isso é o que muitos chamam de depressão, um excesso de passado. Agora, se a sua mente vive lá na frente, criando 1000 cenários de medo e preocupação, isso é a ansiedade, um excesso de futuro. A saúde, a paz, a cura, elas só podem acontecer num único tempo que existe de verdade, o presente. E é aqui que tudo se conecta de uma forma linda e poderosa. Se os nossos pensamentos, e principalmente os nossos sentimentos, têm o poder de criar um desequilíbrio que leva à doença, então, por uma questão de lógica, eles também têm o poder de criar o equilíbrio que leva à cura. A conclusão é uma só. O poder está em você. Ah, mas você pode estar pensando, e a minha genética? Na minha família todo mundo tem isso. Calma, a ciência da epigenética veio para revolucionar essa ideia. Pensa nos seus genes como se fossem um painel gigante de interruptores de luz. A epigenética mostra que você não está condenado a eles. Seus hábitos, o que você come, como você dorme e, o mais importante, as suas emoções, funcionam como seus dedos ligando e desligando esses interruptores. Você não é refém do seu DNA. Você é o piloto que decide como ele vai se expressar. Ok, entendi. Mas por onde eu começo? Vamos a algumas ferramentas práticas para você começar a mudar a sua frequência hoje mesmo. Primeiro, faça uma faxina geral. Mude o que você assiste na TV, selecione melhor com quem você convive. Segundo, olhe para suas dores antigas e tente dar um novo significado a elas. Terceiro, pratique a gratidão todo santo dia. Quarto, use o perdão para se libertar de pesos que não são seus. E por último, crie afirmações positivas, mas o segredo é não só falar, e sim sentir a verdade delas, com todo o seu corpo. Lembra do teste do limão? E falando em limpeza, existe uma ferramenta havaiana antiga e super poderosa para isso, chamada Ho'oponopono. É um mantra bem simples, com 4 frases, que te ajuda a assumir responsabilidade pela sua realidade e a limpar memórias e energias negativas. As frases são: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato. Simples e profundamente transformador. E para a gente terminar, eu queria deixar essa citação do psicólogo Carl Jung que amarra tudo isso de um jeito perfeito. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A gente passa a vida inteira olhando para fora, buscando soluções, esperando a cura vir de algum lugar, sonhando. Mas o verdadeiro despertar, a transformação real, a redescoberta do seu imenso poder de autocura, isso só acontece quando a gente finalmente tem a coragem de olhar para dentro. O poder sempre esteve aí, só esperando ser redescoberto.